Olá, meu nome é Giovanni, eu sou professor de teologia, sou formado em teologia, bacharel, e nesse curso aqui nós estaremos trazendo até você sobre este tema escatologia bíblica. É um curso básico, onde você acredito que vai sair entendendo as questões básicas da escatologia bíblica. A escatologia bíblica é uma das matérias que a teologia aborda, mas é extremamente importante nós entendermos este conceito para nós, assim entendermos, na verdade, o que ela é, por que precisamos estudar e como precisamos estudar a escatologia bíblica. Pois bem, olhando essa definição, que seria o que é a escatologia bíblica, a escatologia bíblica ela pode se definir como a ciência que se ocupa ou se preocupa em estudar os últimos acontecimentos, baseado nas profecias bíblicas. Então seria essa definição, A ciência que se ocupa em estudar os acontecimentos baseado nas profecias bíblicas. Ok? Então é importante nós entendermos esse conceito, esse termo, para nós podermos estudar. Nós vamos também abordar aqui nesse curso que é importante nós conhecermos a maneira correta, certa, de podermos interpretar as Escrituras, a Bíblia. Mas é importante nós entendermos que existem muitas profecias preditas no Antigo Testamento que tiveram cumprimento no Novo. Então nós vamos observar, por exemplo, profecias relacionadas à vinda do Messias, Jesus. Por exemplo, você vai encontrar algumas profecias que você vai observar que tiveram que se cumpriram no Novo Testamento. Quer ver, por exemplo? A Bíblia fala, quando você vai observar lá, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Nós temos aqui no Antigo Testamento. Você vai ver aqui que no Novo Testamento, essa profecia passou a se cumprir na vinda de Jesus. Você vai observar a Bíblia fazendo menção, o evangelista João, no capítulo de número 1, versículo 45. Quando Natanael, ele ali encontra Jesus, e ele vai anunciar, fala, olha, nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu, a quem nós encontramos na lei e nos profetas também. Então nós temos profecias, por exemplo, o profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes da vinda de Jesus. Então foi uma profecia que ele profetizou e veio a se cumprir. Você encontra, por exemplo, Isaías, Nós vamos observar no capítulo 7, versículo de número 14. O texto diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. O seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Você vê que isso passou a se cumprir em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Então, para a gente entender
as profecias, nós precisamos, na verdade, entender a escatologia bíblica. Senão nós correremos o risco de entendermos de uma maneira errada e, enfim, aplicarmos conceitos que não têm base bíblica. Nós vamos encontrar também outras profecias que a Bíblia fala. Por exemplo, Isaías profetizou também, Isaías 35, né, o versículo 4 e o 6, sobre o ministério de Jesus. Que Jesus iria realizar tamanhos sinais, prodígios, milagres, e se cumpriu. Você olha, por exemplo, Jesus curando muitas pessoas, e Mateus capítulo 8, versículo 17 fala, para que se cumprisse, né, que ele tomaria sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Então nós encontramos também a Bíblia fazendo menção sobre, em Isaías, né? Também nós encontramos o capítulo 53, sobre o sofrimento que Cristo ia passar, que se cumpriu no Novo Testamento. Nós encontramos também profecias sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E nós vamos encontrar também profecias que estão relacionadas, que é importante nós entendermos, com base na escatologia bíblica, profecias relacionadas à igreja. Em especial seria, vamos colocar aqui, o arrebatamento. Que você vai encontrar a Bíblia fazendo menção em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18. A vinda, a volta de Jesus. São temas que a escatologia ensina. Nós vamos encontrar profecias também relacionadas a Israel. Você encontra, por exemplo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo de número 24 ao 28, essas profecias estão relacionadas a Israel. Cada dia que passa está se cumprindo essas profecias a eles. E nós vamos encontrar também profecias que falam, por exemplo, sobre o milênio, sobre o juízo final. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui neste curso básico, que você vai entender, de fato, sobre escatologia bíblica. Isso é muito importante, nós procurarmos entender este conceito. Eu acredito que você, de fato, há de aproveitar muito esse curso, e a gente sempre recomenda que você tenha consigo uma caneta, tenha consigo um caderno, para que você possa anotar, registrar, em especial cada capítulo, versículo, para que você possa, de fato, entender as profecias bíblicas, entender a escatologia bíblica. Pois bem, essa foi a nossa aula de introdução e nós vamos estar em outras aulas, agora abordando outros temas, outros assuntos. Eu espero que nós possamos aprender. Se você tiver alguma dúvida, você vai deixar no comentário aqui para nós e nós queremos com muita alegria poder responder a você. Espero que, de fato, você possa ser edificado por meio deste curso. Espero que este curso possa te ajudar a você crescer, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Nós tomaremos, sem dúvida, como base as Escrituras, a Bíblia, a questão da teologia, a escatologia bíblica, para nós estudarmos este assunto, para que nós possamos entender e assim sermos abençoados. Isso, na verdade, promove em nós mais fé, mais esperança, porque a Bíblia diz que, Isaías capítulo de número 40, versículo de número 8, que diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste, ela permanece eternamente. Então, nós vamos aprender que as profecias bíblicas,
precisam se cumprir e hão de se cumprir. Então nos vemos até os próximos vídeos.